Deserto, árido, seco, sede. Não consigo ver a luz no final do túnel. Parece que não vai ter fim. Cadê eu? Será que para sempre vai ser assim? Eu não nasci para isso. Quantas vezes você se sentiu totalmente desnorteado, sem saber para onde Deus iria? Quantas vezes você pediu uma resposta para Deus e você só pôde ouvir o silêncio dele? Que alegria ter você aqui em mais um vídeo da série O Poder. Hoje vamos falar do poder do processo. Existem certas situações da nossa vida que Deus faz ou Ele age, que a gente passa por experiências, e comparando ali com os nossos heróis da fé no livro dos livros, eu enxerguei como Deus trabalha conosco. Numa forma geral, eu sei que cada um tem um processo, que cada um tem uma experiência de vida, mas em sumo, comparando os nossos heróis da fé, essa série é para confortar o seu coração. Por isso eu criei vários títulos para ela: o poder da dor, o poder do pecado, o poder do abandono. Hoje o poder do processo, o próximo vídeo é o poder da cura, porque eu enxergo dessa forma que Deus pode lidar conosco dessas maneiras. Por isso, se você ainda não acompanhou os outros vídeos do canal, aqui no meu canal, na aba playlist, estão todos os outros vídeos. Essa série é para confortar o seu coração, alegrar a sua alma e trazer esperança para os seus sonhos já perdidos. Eu sou a Patrícia Copete e aqui no meu canal eu falo de uma vida em abundância. Lembre-se, pessoal, é sempre conselhos, ok? Sempre será conselhos para te guiar ao caminho certo, jamais fazer você te enfiar goela abaixo aqui sobre a minha verdade. Aqui nós falamos sobre sabedoria e excelência nos relacionamentos. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos dessa série, vai lá na nossa playlist e dá aquela força para mim. Gostaria de ler com você Romanos 12:12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Puxando um pouquinho lá, voltando alguns capítulos, Romanos 5:3-5 diz: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, pois sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência e a experiência, e a experiência e a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho e rapidinho da minha experiência, da minha carreira profissional aqui. Eu tive que passar por um processo para estar onde eu estou hoje, e queria que você conhecesse um pouquinho dessa história para você entender e ter a certeza que o processo ele vale a pena. Durante 4 anos eu queria trabalhar muito em determinado lugar que hoje eu trabalho. Eu tentei de tudo que eu precisava na minha vida para estar aonde eu estou hoje. Mas eu lembro que uma vez eu pedi a Deus para sonhar os sonhos de Deus, que eu queria no meu coração sonhar os sonhos que Ele tinha para mim. E eu acredito particularmente que quando nós fazemos essa oração, Deus, Ele nos coloca dentro do seu processo, Ele nos coloca dentro do processo de Deus. E nos meses seguintes eu estudei, comecei uma faculdade diferente do que eu já estava estudando, eu já estava numa área, mas aí de repente eu quis uma outra área. E eu fui lá e tirei a certificação que aquela instituição pedia, bati de porta em porta, de agência em agência, entreguei currículo em mão, cadastrei o meu currículo também nos sites, fiz entrevista, tentei entrevista, ia bem, mas a porta sempre era fechada. Até que eu pensei que aquilo não era para mim. Talvez eu enganei com o que Deus tinha colocado no meu coração. Talvez Deus queria uma vida mais humilde do que eu tinha sonhado. Engraçado, como nós temos crenças limitantes acerca de Deus, o nosso Pai.
Só que nesse tempo eu nunca deixei de trabalhar, não tinha preguiça, nem vergonha, trabalhei limpando casa, o famoso limpar banheiro dos outros, fui babá, entreguei marmita, trabalhei em supermercado, cheguei a trabalhar em 2 empregos simultaneamente, fiz panfletagem, pegava minha motinha e ia entregar pamonha. Eu trabalhava com minha tia nessa época, ela fazia pamonha em alguns quitutes e eu entregava pamonha para ela. Batia de porta em porta de estabelecimento em estabelecimento oferecendo, vendia gelé gourmet, enfim, pau pra toda obra. Não terminava o dia enquanto eu não terminasse ali de vender. Minha tia era brava, então eu tinha medo de chegar com pamonha ali e ela me dar bronca porque eu não fiz o meu serviço direito. Eu sempre gostei de trabalhar com excelência. Tinha dias que eu tomava chuva, tinha dia que estava sol, tinha dia que estava frio. Eu acordava antes das 5 da manhã, durante as 5 da manhã, 5h30, para poder estar lá na casa da minha tia e 6 horas a gente começar a fazer pamonha naquele frio de julho, com muito frio, e os elásticos da pamonha pegavam assim nos meus dedos e iam machucando por causa do frio, por causa ali daquele talco que tem na pamonha, e mesmo assim eu não desistia. Chegava em lugares para vender, pessoas me olhavam com um olhar como se fosse inferior o que eu estava fazendo. Não era fácil. Na maioria das vezes eu não via esperança. Eu queria sim estar num lugar melhor, queria estar num emprego melhor, mas eu só pude entender isso quando acabou esse processo. Mas aonde eu sempre trabalhei, eu sempre quis dar o meu melhor, eu sempre fiz com excelência. Uma das minhas patroas, na época que eu fazia faculdade, eu trabalhava ali de babá para ela. E nesses tempos eu trabalhava de manhã, fazia estágio à tarde e fazia faculdade à noite. E teve um ano que eu precisei fazer faculdade, precisei fazer estágio de manhã, estágio à tarde e a faculdade à noite. Eu só tinha um tempinho ali das 6 às 7 da noite para ir para casa, comer alguma coisa, tomar um banho e ir pra faculdade. Eu falei pra ela, ó, não vai dar pra eu trabalhar mais, eu tenho só essa horinha. E ela falou, eu preciso de você nessa horinha. Então, estágio de manhã, estágio à tarde. O dia que dava eu ficava um pouquinho mais ali com ela, né, num algum horário diferente, mas estava ali todos os dias à tarde, porque ela precisava de mim e eu sempre fazia com excelência. Ao ponto de a minha própria patroa querer que eu trabalhasse pelo menos 1 hora. Se eu tivesse 1 hora, claro que ela queria mais, mas era o suficiente. E quando eu cheguei lá no emprego que eu tanto queria, que eu tanto almejava, depois de 3 anos e meio, tentando, 3 anos e meio nesse deserto, não entendendo porque eu tava ali, não entendendo porque a minha vida não mudava, eu comecei a entender que aquilo que eu passei foi todo um processo. Hoje muitos me olham ali de roupa social, maquiagem, salto, mas não sabia que eu usava calça jeans surrada, o tênis, a camisa rasgada ou suja ali de tanto trabalhar. Andava de motinha a cidade inteira, no sol, na chuva, no frio, no calor, ia de um lugar para o outro. Tinha gente que comprava, tinha gente que não comprava, levava não, levava sim. Mas aprendi que nenhum sucesso começa lá no último degrau. O sucesso começa lá do início. Eu jamais entendia porque eu não estava naquele emprego que eu tanto sonhei. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o processo dói. Gosto de dizer que mares calmos nunca fizeram bons marinheiros. Muita gente não está disposta a começar lá de baixo, a começar humilde, a tentar. E quando sobem lá no topo, quando chegam lá no topo, desistem, porque não passou pelo processo. Hoje, eu só consigo trabalhar com excelência aonde eu trabalho porque eu aprendi a fazer quando ninguém me via, quando eu limpava um banheiro, quando eu batia de porta em porta oferecendo os quitutes. O sucesso, a promessa, as coisas boas dessa vida, as coisas boas que vão durar, não é para qualquer um. É para quem suporta o processo.
me inspiro muito na história do Flávio Augusto, que assim como eu, começou lá de baixo, da humildade. Não que hoje eu tenha alguma coisa, graças a Deus o que eu tenho, eu considero muito grande o que Deus fez na minha vida. Mas Flávio Augusto andava de ônibus, ia de orelhão em orelhão vender os cursos de inglês dele. Rick Chester, que vendia sua água lá na praia, de sol a sol, todo dia para dar o sustento para sua família. E aí ele pegou, fez um vídeo, colocou na internet como vender água na praia, que era aquele sustento, que era aquilo que ele trabalhava. E aí a própria Harvard chamou para ele dar uma palestra. Mas muitos querem começar lá em cima, esquecendo o quanto que é precioso o processo. Não importa o quanto você errou ou se você ainda não está no lugar que você deseja, aquele que viu o seu futuro tem uma linda história para você. Tudo vai passar. Não importa o quanto está doendo, o quanto insuportável está essa dor. Acredite, vai passar. É Deus quem está planejando o seu futuro. Se você entregar, se você confiar e caminhar naquilo que Ele te falou, você vai viver os melhores dias da sua vida. Um dia você quer ser pai? Um dia você quer ser mãe? Aí você vai querer o que pro seu filho? Um casamento feliz ou um casamento infeliz? Uma carreira de sucesso ou uma carreira miserável? Que o seu filho seja feliz ou que o seu filho seja infeliz? E por que você acha que o seu Pai Celestial quer algo ruim para você? Você pode planejar um futuro lindo para os seus filhos, se você ainda não tem filhos ou se você já tem. Mas quem vai fazer a escolha no final é o seu filho. Assim como nós, Deus tem preparado um futuro lindo para nós. Mas quem vai fazer a escolha final de seguir esses caminhos é nós mesmos. Em segundo, o processo te cura. O processo me curou de todas as mazelas emocionais que eu tive. Me curou do meu orgulho, porque o processo te deixa completamente dependente de Deus. É no processo que nós conhecemos a Deus verdadeiramente, porque nós já fomos abandonados, porque nós só temos as nossas dores ali, nós só estamos com os nossos pecados, e é Ele quem nos ama, é Ele quem nos acolhe, é Ele quem cura e perdoa os nossos pecados. É Ele quem nos ama incondicionalmente. O processo, ele te cura da autodependência e nos faz depender somente dele. E o processo nos cura também da autodependência, porque nós sabemos, quando nós chegamos lá no nosso milagre, na nossa promessa, nós vemos que nós não poderíamos estar lá se não fosse a misericórdia dele. Se eu não tivesse aprendido a resiliência, a fé, a compaixão, a não desistir, a tentar mais uma vez dentro do meu milagre, dentro da minha promessa, eu iria abandonar tudo na primeira dificuldade. Foi o processo que me preparou para eu estar ali. Só abandona o projeto quem não viveu o processo. Porque dentro da promessa vem novos e maiores desafios. Nessa nova fase você precisa errar menos possível. Porque as pessoas já não suportam as nossas criancices. As pessoas já não suportam a nossa infantilidade. As pessoas já não suportam a nossa falta de inteligência emocional. Nessa nova fase você vai lidar com pessoas de níveis mais altos. E essas pessoas já não conseguem suportar quem não luta, quem não tenta, quem desiste na primeira oportunidade. É um exemplo claro que o Tiago Negro deu. Por que Adão caiu na tentação e Jesus não? Por que Adão caiu no paraíso e Jesus venceu no deserto? Porque Adão já nasceu pronto. Jesus, ele precisou vir, deixou o seu lar lá no céu, ele nasceu, ele cresceu, ele amadureceu, ele passou pelos processos. Só vence nessa vida, só chega a lugares altos e permanece, porque a gente pode chegar a lugares altos, a gente pode chegar em lugares que almejamos tantos, mas o que vai decidir se nós ficamos lá é o nosso processo, se nós aprendemos e vivermos nosso processo, se a gente não fugiu do nosso processo. Terceiro e último, o processo te prepara para uma nova estação. É nessa nova fase da sua vida, essa é a nova fase da sua vida, perdão. É Deus que vai te colocar nela
pois bem sei os planos que tenho para vós, planos de fazer bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais, como diz lá o profeta Jeremias. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O autor de Hebreus fala isso. Deus iria me dar o emprego que eu tanto queria, porque foi Ele que me colocou no meu coração? Sim, Ele ia me dar. Mas como que eu ia chegar lá? Emburrada, destruída emocionalmente, arrebentada, machucada, a ponto de destruir tudo que Deus preparou para mim? O processo, ele te traz sabedoria. A sabedoria te traz excelência. E a excelência te traz uma vida em abundância. Eu tô me preparando para uma nova fase da minha vida, que é o meu casamento. Deus vai me dar a pessoa que eu tanto sonho. Mas como que eu vou chegar lá? Eu vou chegar lá como eu cheguei no meu emprego, mas eu vou chegar destruída, chateada, quebrada emocionalmente porque eu resolvi desobedecer e passar pelos relacionamentos que Ele pediu para eu não, que Ele não autorizou eu passar? Ou eu vou chegar agradecida, entendendo, dando valor? Porque você já percebeu que herdeiro, quando a pessoa é rica e o filho vai herdar tudo que o pai tem, ele gasta tudo, porque ele não sabe o preço das coisas. Assim é na vida, precisamos aprender no processo o valor, precisamos lutar para chegar lá, porque quando a gente chegar lá, a gente nunca mais vai querer voltar para a pobreza, nunca mais vai querer voltar para a humilhação, nunca mais vai querer voltar para relacionamentos que nos fazem mal. É o processo que te prepara para a nova fase da nossa vida. Conclusão, tá doendo, mas vai passar. A próxima fase, o próximo passo é a cura. Se prepare para a próxima fase, porque a cada fase que você vai passando, as situações vai ficando mais difíceis. Deus vai tirando pessoas que também não era para estar lá, então você precisa ter preparado para isso, porque tem pessoas que não vão entender a nova fase da sua vida porque não passaram pelo processo que você passou, não suportou o que você suportou, e aí elas vão dizer que é sorte, sendo que você suportou e você passou pelo processo. Obrigado por estar mais um vídeo aqui comigo. O nosso próximo vídeo é nessa sexta-feira, dia 30, tá bom? Que é o poder da cura. Já estamos terminando essa série, faltam mais alguns vídeos. E eu conto com vocês assistindo esse vídeo, o poder da cura, sexta-feira, dia 30, às 9 horas no meu canal. Porque no domingo, dia 1º, eu vou deixar uma mensagem de Ano Novo, como eu deixei ontem a mensagem de Feliz Natal. Se você não assistiu, assiste um vídeo antes desse, tá bom? Eu sou Patrícia Copete, aluna do Café com Destino. Deus abençoe a sua vida.